Bom dia, pessoal! Nós hoje vamos ter mais uma aula para concluir o módulo, certo? A gente ainda não entrou no terceiro bimestre. Nós temos um capítulo ainda do nosso segundo bimestre para concluir, certo? Certo, meus queridos? Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre a Terra e sua hidrografia. Bom, a hidrografia é o conjunto das águas continentais, que são os rios, os lagos, geleiras e lençóis de águas subterrâneos. O que são esses lençóis de águas subterrâneos? São os aquíferos. E oceânicos, que são oceanos e mares do nosso planeta, tá certo? E o relevo e a hidrografia do nosso planeta, eles estão diretamente relacionados um com o outro, pois um depende do outro, sendo que as formas da superfície terrestres elas determinam a nascente e os cursos dos rios, certo? Aí a gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia. E as águas continentais? Bom, as águas continentais elas são muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos, não é isso? Pois a água doce é mais utilizada pelo ser humano, onde se encontra, essa água doce ela se encontra em rios e lagos, que formam água para o abastecimento da população. E a produção também de energia, a navegação e o desenvolvimento das atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Por isso as águas continentais elas são muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos, certo? E os rios? Os rios, o que são os rios? Os rios são os deslocamentos de águas que ocorrem de maneira natural. Eles correm das áreas de maior altitude, onde ficam a nascente, para as áreas de menor altitude, onde está a foz. Eles são grandes escultores do relevo. E a origem e partes de um rio, os rios eles são formados por um grande conjunto de outros rios, que é, no caso, de outros pequenos rios que formam um grande rio, que são os pequenos cursos de águas que podem originar de nascentes e fontes subterrâneas, que são os aquíferos, certo? E todo o rio ele é composto pela nascente ou cabeceira, que pode ser chamado de nascente ou cabeceira, que é o local onde o rio se forma. Ou foz ou desembocadura, também pode ser chamado, que é onde o rio ele termina ou deságua. E a foz ela pode ser delta ou mista ou estuário. E o que é a foz ela pode ser delta? O que é delta? Bom, é quando predomina a sedimentação que forma ilhas separadas por braços. E estuário, quando o escoamento ele é livre para o oceano, formando então um único canal. E mista, que é a combinação de delta e estuário. Quando nós falamos que ela é mista, é a combinação de delta e estuário. E temos também a margem direita e a margem esquerda, que é a faixa de terras situadas nos lados do rio, de acordo com o curso da nascente e a foz. E o curso superior, caminho do rio próximo à nascente. O curso médio, parte intermediária. E o curso inferior, caminho do rio próximo à foz. E vocês também podem ver aí também no módulo de vocês que tem uma foto aqui mostrando a nascente, né? A nascente de um rio. Os rios em seus cursos podem se encontrar com outros rios, onde vocês podem analisar aí, certo? Dê uma verificada quando nós estivermos falando desse conteúdo. Vocês sempre analisem essa foto que fala que nesse caso o rio principal recebe as águas de outros rios que são denominados afluentes. A junção de um rio principal e seus afluentes formam a rede hidrográfica ou fluvial, que no caso é a área banhada ou drenada por essa rede e é chamada de bacia hidrográfica. E o que é a bacia hidrográfica?
ou fluvial? É o conjunto com formas de relevo drenados por um rio principal e seus afluentes, ou seja, os rios que desaguam nele e subafluentes, certo? Bacia hidrográfica é o conjunto com formas de relevo drenadas por um rio principal e seus afluentes, que é os rios que desaguam nele, e subafluentes, certo? Certo, meus queridos? Há 3 tipos de rios. Quais são esses 3 tipos de rios? São os efêmeros. Que são esses efêmeros? Eles só existem quando ocorrem fortes chuvas, denominadas de torrentes. Intermitentes ou temporários, que são os rios cujos leitos eles secam ou congelam durante certo período do ano, que é o que acontece muito aqui no Nordeste, na Caatinga, que existem esses rios temporários, que eles secam em determinado tempo do ano, né? Eles enchem e depois eles secam. São os rios temporários ou intermitentes, certo? E os perenes? Os perenes são os rios que nunca secam, tá? Ok? Ok, queridos. E no Brasil, os rios perenes, eles prevalecem, com exceção de alguns rios da região Nordeste, que eu acabei de falar para vocês, que são os rios temporários, como no sertão, onde eles são intermitentes devido ao clima semiárido ou árido. E a variação do nível de água de um rio no período do ano, ela é conhecida como regime fluvial. E o que é o regime fluvial? Bom, são os rios alimentados pelas águas das chuvas. Em períodos com grande volume de chuvas, ocorrem as cheias, e em períodos do ano em que chove, menos ocorrem as vazantes, que são períodos em que uma corrente fluvial apresenta um menor volume de água, certo? Então, o regime fluvial são os rios alimentados pelas águas da chuva. Já o regime nival são os rios alimentados pelo derretimento da neve e geleiras, que é o caso. O regime fluvial, ele depende do clima da área onde o rio e seus afluentes estão situados. Os rios podem ter 2 tipos de regime, que são pluvial e nival. Pluvial e nival. Pluvial, que são os alimentados pelas águas da chuva, e nival é alimentados pelas geleiras e o derretimento de neve. Aí também tem uma foto, vocês podem analisar na página 72, abaixo da que eu acabei de mostrar para vocês. O Rio São Francisco, ele é um rio perene, sendo muito importante para o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste. Aí eles têm uma foto do Rio São Francisco, certo? Que é um rio perene, e ele é muito importante para o desenvolvimento da região Nordeste, né? Devido ao seu desenvolvimento econômico. E também podemos falar que no Brasil predomina os rios de regime pluvial ou nival. Com certeza é o de regime pluvial, pois o país está localizado na zona tropical. Se for... Perdão, gente, eu ia me perder, certo? Então, gente, nossa aula hoje foi sobre a hidrografia do nosso planeta e falando sobre o percurso do rio e como esse rio ele é composto. O rio ele é composto pela nascente, a foz, a margem direita, a margem esquerda, não é isso? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu às vezes falo um pouco rápido, mas espero que vocês compreendam. Quando vocês não entenderem, volta um pouco o vídeo, certo? Assiste novamente para que vocês possam fazer as atividades, tá ok? E nas próximas aulas nós vamos falar, para concluir, na sexta-feira, nós iremos falar sobre as águas oceânicas. Hoje nós falamos sobre as águas continentais, e as águas oceânicas nós vamos falar sobre os mares e oceanos, certo? Para concluir o nosso módulo, tá bem?
E na próxima semana a gente já dá início ao terceiro bimestre. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. E até daqui a pouquinho no Google Meet, certo? Tchauzinho!